trazer só uma palavra breve aqui para a nossa reflexão, que é um texto conhecido e está no Evangelho, João, capítulo 2, no verso 11, que fala do primeiro milagre, que Jesus operou durante o seu ministério. Então, a palavra de Deus diz assim, Jesus, João capítulo 2, verso 11, Jesus principiou, eu vou ler aqui no vernáculo, que está a minha tradução, para a nossa compreensão, principiou assim os seus sinais, ou outras traduções falam seus milagres, em Caná da Galileia, e manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, hoje é uma tarde especial para nós. Todo culto ele é especial, mas nós sabemos que a ceia, para nós, ela tem um sentido sobrenatural, porque a ceia, para nós, ela está intimamente ligada com um evento que é a única certeza que nós podemos ter nessa vida, que é que Jesus voltará. Não é verdade? Como seres humanos, acredito que eu não estou errado ou equivocado, mas a única certeza e a única garantia que nós temos na Escritura Sagrada, nesse livro imutável, a única certeza é que Jesus voltará. E a ceia tem essa ligação, porque durante a ceia, quando o Senhor Jesus faz a ceia, ele anuncia. Então, esse primeiro milagre ele tem uma vinculação muito grande, porque ele fala justamente de uma substância, um elemento muito conhecido, que é o vinho. Um dia desse, eu estava até, pastor Rafael, estava até conversando com uma pessoa amiga, para que Deus, o povo de Deus sempre foi um povo muito humilde, muito simples, mas sempre teve do melhor, do bom e do melhor. Então, você vê que as vestes eram de couro, vestes de couro. Hoje você vai comprar uma roupa de couro, os calçados eram de couro, a carne era de carneiro. Sei aí em Mato Grosso, aí, Distrito Federal, Rio de Janeiro, mas aqui no Espírito Santo é uma das carnes mais caras que tem. E o vinho também, que nós sabemos que é um produto extremamente valioso. Lamentavelmente, o industrializado, às vezes, ele pode causar alguns danos. Mas, se tratando, voltando aqui, só uma abertura, o primeiro aspecto aqui que nós podemos ver é que dá a impressão de que os discípulos ainda não criam em Jesus. Se nós formos ler essa palavra pelo vernáculo, eles aceitaram o chamado, mas eles ainda não tinham tido uma experiência mais profunda com o Senhor. Assim, e os discípulos, ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Por quê? Porque quando ele fala ali da transformação da água e do vinho, e a palavra diz que ele principiou, não é que estava querendo dizer que foi o primeiro milagre, é claro que foi, mas era muito além do que isso, porque quando nós falamos de princípio, e nós no ramo do direito usamos muito essa palavra, quando nós usamos o princípio, às vezes o princípio para nós não é só o início, não é verdade? É o marco inicial de alguma coisa. Mas os princípios eles estão sempre ligados a valores, não é isso? E principalmente a valores morais. Então, o Senhor Jesus ali, a partir daquele momento, ele ia operar um milagre, até na área da química, interessante também, que tem a ver com a própria formação humana, quando Deus cria o homem, quando ele forma o homem lá atrás, ele usa até ali como se fosse uma reação química. Por quê? Porque ele pega, ali estava o casamento, isso aí é para outra mensagem, não seria a ênfase do casamento em si, embora também esteja vinculado a esse momento que eu disse, que é da bodas do Cordeiro, da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja.
Mas nós vamos nos ater aqui ao milagre, e que esse milagre ele estava ali profetizando a respeito da operação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus opera, né, como princípio na vida de alguém, como valores, sabe? Que ele estava falando ali, ensinando a questão da reação, né, da reação. Porque quando ele transforma a água em vinho, ali houve uma reação de elementos importantes, de elementos químicos, né? Porque você transformar o vinho em água, você separar, até se consegue, né? E naquela época também através da destilação fracionada, se não me engano, até acho que é destilação. Mas você transformar a água em vinho, então ele estava falando a respeito de um milagre que iria envolver toda a estrutura humana. Por quê? Porque só o Espírito Santo de Deus consegue adentrar nessa parte da estrutura humana. Por isso que ele usa essa ciência que é a química, né? Então, na verdade, não era uma reação química, mas o que ele estava querendo mostrar é que era um milagre que tinha como base princípios, valores, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus opera e transforma a vida de alguém, né? Há uma transformação total que passa a impactar praticamente em toda a vida, né? São as emoções, os relacionamentos. Quando o Espírito Santo de Deus opera, né, ele opera, inclusive, na própria saúde, né? O que nós mais fazemos aqui é orar pelos enfermos, estamos até orando pelos irmãos aí que estão necessitados, a conduta, o estilo de vida, a direção. Nossas atividades requerem muito, na verdade, principalmente agora com essa inteligência artificial, algumas matérias muito importantes, muito essenciais, que exigem de nós, né? Eu sempre falo com a minha assessora, eu falo, é bom sempre pedir uma inspiração, né, de Deus, pedir a Deus para iluminar, para esclarecer. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele opera, ele opera na propriedade da vida do homem, na constituição da vida do homem. E automaticamente há uma reação, né? E essa reação ela traz a transformação. Daí nós vamos ver que quando há uma transformação, por isso que nós sempre pregamos e falamos que o Senhor Jesus ele transforma, ele cura, ele liberta, ele opera maravilhas, mas, na verdade, quando ele faz essa transformação, nós vamos ver que os demais milagres são operações do Espírito Santo de Deus na vida daquele que é transformado. Um exemplo que nós temos da palavra: quantos foram os leprosos curados? Quantos? Né? Foram 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer a Deus. Então, aqui o Senhor ele revela que quando o Espírito Santo de Deus, claro que ele estava falando para o futuro, né? Que ali ele estava presente. O Espírito Santo ainda não havia sido revelado. Então, ele diz, olha, nós estamos vivendo aqui, é como se fosse, aqui é o momento da água, é da lei, né? Mas, quando eu for, e ele fala isso para os discípulos, eu vou para o meu Pai, não vos deixarei órfãos, e enviarei o vinho. Eu vou enviar o vinho para vocês, né? Ou seja, eu vou enviar aquilo que alegra, aquilo que muda, né? Todas as intenções, aquilo que é capaz de dar sentido à vida. Porque muitas vezes nessa vida nós nos sentimos tristes, abalados, aflitos, angustiados, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, você pode ver que a fé é inabalável, porque há aquela alegria da alma.
não é verdade? Então, quando ele fala, quando ele transmite isso aqui, ele opera esse milagre, a glória dele ela é revelada. Por quê? Porque só o Espírito Santo de Deus pode revelar Jesus. E por isso que a nossa missão é falar de Jesus, é falar do Senhor Jesus, é anunciar, né, que o Espírito Santo do Senhor ele está operando nesse momento. Então, ele está transformando vidas, ele está salvando vidas, está libertando vidas, está atingindo pessoas que nós nunca nem imaginávamos. Nós mesmos somos sinais. Por quê? Já preparando uma igreja, um povo, né, que, quando ele voltar, ele levará para a sua eternidade. Então, o momento agora é de beber o vinho, é se embriagar desse vinho, né? É se alimentar desse vinho. Então, é sempre pedir ao Senhor, né? Senhor, renova esse teu Espírito Santo. Um dia desse, uma irmã na igreja fez uma oração que eu fiquei comovido, numa simplicidade. Ela falou, Senhor, não permita que o teu Espírito Santo saia do nosso meio. Não deixe que o teu Espírito Santo nos abandone jamais. Achei aquilo assim né, de uma profundidade, de uma imensidão maravilhosa. Então, essa é a mensagem, né, para todos nós, que quando o Espírito Santo de Deus ele transforma, e só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer essa transformação, aí vem o milagre. Vem esse milagre e você não vive mais sem, né, beber o vinho do Espírito, e automaticamente esse mesmo Espírito é que alegra os corações, a vida das pessoas, e para trazer essa expectação. O mundo pensa que nós estamos loucos. Quando você fala que Jesus vai voltar, na verdade, nós estamos loucos, como se nós estivéssemos embriagados, né? Como se nós estivéssemos... Mas não é. A igreja está embriagada pelo vinho do Espírito Santo de Deus, anunciando para o mundo que aí está, e há um povo, há uma igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus. Então, vamos ver que nas demais curas aqui, só no livro de João, nós vamos ver que todos os milagres demais que ele fez, nós vamos ver a importância dessa transformação, né? Porque não adianta o evangelho sem haver a transformação. Não adianta o evangelho sem haver a operação do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa que tem. Então, a nossa missão é essa, é anunciar, né, que nós servimos a um Jesus revelado, e que o Espírito Santo que ele derramou, que é o vinho, é o seu sangue, é o vinho, ele está derramado sobre a face da terra, e para alcançar aqueles corações, e nós temos que fazer a nossa missão, né? Anunciar a palavra, nas nossas limitações. Eu sei que é difícil também pelas nossas atividades, mas dar um bom testemunho, na verdade, em todos os aspectos, e anunciar que Jesus Cristo voltará. Nós só conseguimos entender aquilo que já passou. Nós só conseguimos compreender o que já passou. Nós não conseguimos compreender o futuro. E, às vezes, não conseguimos compreender o presente. O que já passou, sim. Mas a única certeza que nós temos é que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Então, hoje à tarde, nós tomamos esse vinho, nós vamos tomar aqui simbolicamente, e diariamente nós, espiritualmente, sempre estamos também nos alimentando desse Espírito Santo maravilhoso, que consola, que conforta, que alegra, que nos dá saúde, nos dá força, né, para continuar nessa nossa missão, que a principal dela é anunciar o Evangelho de Cristo.